Você tweetou dia desses, ô Sodré, que Game of Thrones não, perdão. Que a Casa do Dragão é o cadáver reanimado de Game of Thrones. Exatamente. E eu concordo muito, mas eu queria que você desenvolvesse e a gente puxasse disso. Cara, eu vinha me incomodando com Casa do Dragão por vários motivos diferentes, né? Primeiro porque acho que dá pra deixar claro, acho que abrindo essa comparação que eu quero fazer, que é absolutamente inevitável que a gente compare as séries. Sim. O próprio produto se propõe a isso quando ele tem uma abertura idêntica, quando ele imita estilos e coisas. Então, assim, existe uma tentativa de ser uma continuação mais do que espiritual, uma continuação ponto. Uhum. E eu entendo que o contexto da TV hoje em dia já é muito diferente, então ele é um contexto muito mais acelerado. E não à toa a escolha de adaptar essa obra onde muita coisa acontece. Então eu estou ciente dos desafios industriais em volta de Casa do Dragão. O contexto. É, exato. Fora que é uma série que tá adaptando um livro e expandindo muita coisa, né? Game of Exato. Thrones já tinha, sei lá, 5, 6 livros prontos, Exato. então era muito mais E tranquilo é um livro adaptar. de fatos, né? Não é um livro com a Não, prosa romances, do Martin, exatamente. Que fazia muita diferença no texto. E o texto de Game of Thrones tem muita coisa, inclusive, nas primeiras temporadas que são do livro, mas tem muita coisa que não é, e que é muito bem criada. E isso é muito maneiro, porque nessa época tava todo mundo muito sintonizado, porque já existia um material, tinha mais tempo de afinar isso. Tudo é muito corrido num material que não existe, então eu estou inflando um esqueleto. E é muito nítido, porque, cara, o Casa do Dragão, ele não tem uma noção de simultaneidade. Então você vai pra um lugar, você não imagina o que tá acontecendo antes, o que vai acontecer depois, o que está acontecendo durante. Tudo que tá ali naquele universo parece um cadáver reanimado no sentido de que no momento em que a câmera cortar, que o feitiço soltar, vai tudo cair morto. Uhum. Porque só está animado o que está ali na tela. Sim. Não tem nada acontecendo ao mesmo tempo. É um feitiço de necromância, o zumbi de Game of Thrones, assim. Porque realmente é uma coisa que... Pô, os bonecos de Toy Story, sabe? Eu posso ficar aqui nas analogias, porque é isso, acho que é uma coisa que imediatamente perde a vida após ser retratada e a gente percebe isso. E até quem não é... Eu não acho que isso é um argumento de crítica ou de quem tem uma visão. Eu acho que até, cara, qualquer espectador sente isso. Porque Game of Thrones é uma coisa de simultaneidade que funcionava como novela, que eram esses high stakes pra todo mundo. Uhum. Então, pô, você meio que entendia o que a Cersei tinha a dizer, você entendia o Jaime, mas você também entendia os Stark, você entendia todos os lugares diferentes. E aí você tinha, às vezes, situações onde, cara, tinha personagens que você gostava de lados diferentes, era tudo muito cinza, né? Sim. E não era um cinza que era idiota no sentido de, gente, a moral é cinza, né? Tem muita série que tenta forçar muito essa barra, ainda mais nesse cinema hoje em dia, pós-Christopher Nolan 2008, que eu acho que entra nessa coisa de, cara, tudo muito cinza, e na verdade nunca é tanto. Game of Thrones só tinha um paralelismo muito interessante, que tá muito relacionado, claro, à estrutura dos livros, que é altamente paralela. Mas, cara, se você vai... É por isso que esse produto é uma cilada do começo ao fim. Se você vai imitar Game of Thrones, se você vai reanimar Game of Thrones, que tem um material base cujo paralelismo é a grande premissa, porque é uma teia de coisas se desenvolvendo o tempo todo. E você Cada fica capítulo é uma perspectiva diferente no livro. Exato. E aí você tem... E também o livro e a série tem uma coisa muito boa de deslocamento temporal, que no final eles vão perdendo, né? Então, no final, por exemplo, cara, os caras entram num barco pra atravessar o continente e no final do episódio eles já chegam. Antigamente o cara, tipo, pô, vou ter que ir lá em Porto Real, que é a capital. Mas, tipo, 3 episódios que o cara desapareceu. E aí você entendia a distância das coisas, você entendia... Então a as coisas eram geografia. dispendiosas. E nessa geografia você passava por cidades, você conversava com pessoas, você tinha personagens de cantos diferentes. Então você era introduzido à teia social daquilo, ao nível político, ao nível hierárquico. E você tinha uma crença naquele universo que era um realismo mágico profundamente burocrático e medieval ao mesmo tempo, né? Então acho que tem essa qualidade em Game of Thrones que não teria como ser traduzida na Casa do Dragão, mas que ainda por cima é muito mal executada. Sim. Então no final das contas é esse o sentimento que fica, assim, é uma coisa... É morto, assim, aquilo se move uma movimentação forçada, por um encanto, não uma pela... tentativa de se sustentar nesse passado, nessa construção, mas que não... Essa sustentação acaba que não é sólido o suficiente. Exato, né? não é um organismo vivo, é uma coisa reanimada, né? A gente tava até falando ali fora que, tipo, em Game of Thrones tem sempre o conselho do rei. Aí tá lá ele, o mão, o cara que cuida da moeda, enfim, os conselheiros dele. Aí, tipo, você entende, pô, esse cara aqui, ele quer o trono. Pô, esse cara aqui, ele quer passar a perna no outro. Esse aqui tem os estabelecimentos dele, quer ganhar uma grana. Todo mundo que tá no conselho, você entende onde aquela pessoa quer chegar, o que ela já fez e pode fazer. E você entende que tem conflitos de interesse ali. Isso é foda pra caralho, porque dá uma puta tensão política. Aí você vai ver, sei lá, Casa do Dragão, a Rhaenyra tá lá com... 5 aspones. Com 5 malucos, aí tipo, não, você não pode fazer isso por causa disso. Tipo,
quem é esse cara? E daí, se ela contrária ele, eu não tô nem aí, eu não sei quem é esse filho da puta, eu não faço a menor ideia, cara. Não, e tem um personagem que a série elenca pra concentrar essa coisa do personagem ardiloso. A gente tinha o Varys, o Littlefinger, tinha o Illyrio em Pentos, que era um cara que mal aparecia, mas você tinha vários articuladores da política do reino. Nesse você tem aquele Dr. House, que é o cara que anda na bengala. Nossa E ele, senhora. assim, toda a construção do personagem é pra você entender que ele tem motivos por trás. E ele é o submindinho, né? É um exatamente. mindinho ruim. É um mindinho, cara, muito sem alma, assim. Que era um personagem interessante pra caralho em Game of Thrones. Eu adorava ele. Pô, ele é Pra mim absurdo. faria muito sentido ele terminar rei, assim como faz muito sentido ele morrer por ser muito ganancioso. Sim. É muito foda a jornada do Mindinho. E o jeito que ele falava, pô, Chaos is a pit. Porra, puta que Pô, era pariu. absurdo, Muito moleque. foda. Meu irmão falou um negócio muito bom sobre a Casa do Dragão, que ele resumiu muito bem esse rolê. Porque, assim, boa parte dos episódios acontece algo ultrajante, e aí a gente vai pra mesa lá do reino. E aí fica lá um monte de blá, 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 papagaiada falando, você tem que fazer isso, não, você tem que fazer isso. E aí a pessoa olha com carão e alguém é desafiado e nada lhe importa. E meu irmão chamou isso de troca de passes. Então, tipo, tem um lance da rodada e aí você fica discutindo. E, cara, é uma picuinha, sério, que é tipo... Você começa, sei lá, você vai alguém vai pro castelo escondido. Cara, são 3 episódios seguidos de alguém indo escondido no castelo fazer outra pessoa, matar alguém, ou fazer... E coisas absolutamente irreais, assim. E não são irreais no sentido de buscar realismo, mas no sentido de que elas desconstruem o próprio universo da série. Então, Sim. no primeiro episódio, segundo episódio, sei lá, no primeiro, eu acho que alguém entra escondido no castelo em Kingsland, na capital, e mata o herdeiro ao trono, um bebê. Cara, isso não existe. Tipo, existe a guarda real. Existem pessoas que passam 24 horas em vigília, defendendo. Existe uma série de estruturas de poder. E aí entra a questão do necro, né? Que, tipo, quando você não tá vendo, não tem nada vivo. Então você entra e chega lá. E tudo acontece numa velocidade que você tem, cara, um não paralelismo das coisas. Então é tudo muito estúpido. Acho que estúpido é a palavra, assim. E é isso, acontece algo ultrajante que você não se importa, 15 minutos de discussão, troca de passes, acontece mais algo ultrajante e a série assim se desenvolve. É um negócio que... Pô, não dá pra acompanhar, assim, é revoltante. E é a pior hora do meu domingo. os espaços são muito mal aproveitados. Tipo, no último ou penúltimo episódio, o Daemon, que é um dos personagens, um dos poucos que eu gosto na série, ele é expulso porque ele ordenou a morte do filho da rainha, do rei, e ele vai pra Harrenhal pra conquistar o castelo. Aí ele chega, tipo, só que o lugar não tem vida nenhuma. É um negócio completamente foda-se. O mais legal é quando ele chega que parece um pouco uma cena de Dark Souls. Porque é um cara solitário ali no escuro, vai enfrentar um inimigo de cada vez, só que aí ele chega, conquista e foda-se o castelo. Ninguém ali tem vida, são NPCs que, tipo, o cara tá lá parado, ele fala com a pessoa, sim, senhor, sei que lá, sei que lá. Tipo, exatamente. são personagens esperando ser ativados, sabe? É horrível. Parece Elder Scrolls, e o cara anda com um tráfego livre, assim, não tem um ritual. Pô, em Game of Thrones, você, sei lá... Se a nobreza ia pra algum lugar, você tinha uma chegada, você tinha uma recepção, comitiva. uma comitiva. Nos piores castelos que fosse, você tinha uma estrutura pra receber. Pô, aquilo ali me faz pensar que qualquer pessoa consegue caminhar e chegar no líder da parada. Exatamente. O cara vai subindo as escadas com a espada. O que você tá fazendo, cara? Tipo, é muito bizarro, cara, porque são decisões que com certeza, batem na mesa dos roteiristas, né? Isso é discutido, tipo, tudo isso é deliberado, né? Sim. E aí eu sinto que é igual ao final de Game of Thrones, é um atropelamento dos showrunners, dos executivos, que eu acho que leva para o que a gente pode expandir dessa discussão, que é a própria HBO tá ficando cada vez mais infectada por uma coisa que antes eles lutaram muito para preservar, que era essa qualidade cinematográfica, essa não necessariamente de autoralidade, mas essa defesa de uma filosofia dentro dos próprios produtos. Tem uma ascensão maior, em razão do que era em Game of Thrones, a ascensão do streaming, né? E o streaming tem uma nova maneira de fazer e tudo mais que altera um pouco as coisas. Acelera também um pouco. Enfim. Com certeza. Acho que tem muito aceleracionismo do streaming e essa entrada é muito doida, porque ainda assim a gente pode pegar o primeiro episódio de Game of Thrones, o primeiro episódio de Casa do Dragão e fazer um comparativo de mudança dos tempos absurdo, né? Porque realmente, cara, é uma representação, para além das críticas, uma representação insana do que era a televisão, assim, que era, pô... Em Game of Thrones a gente tinha acabado de sair da era Sopranos, Mad Men, Breaking Bad. Sim. Tava transicionando pra fora daquilo. E aí você surge com uma fantasia medieval, que tem um quê de realismo, mas é uma fantasia medieval no momento... E ela começa realista, né? Exatamente. Porque os dragões aparecem no final da primeira temporada, eles são uma lenda. Tipo, o dragão... Essa porra não existe. É um negócio que vai sendo acrescentado aos poucos, sabe? Exato. Você vê uma construção e a mudança disso no mundo todo. Isso é muito maneiro no Game of Thrones. E parece que é uma reinserção da magia na televisão também, sim, né? Porque sim. justamente por não ser uma coisa abrupta, tipo, Once Upon a Time, umas séries mais trash que tentavam ser isso, cara, a televisão mainstream era realismo. Era realismo, ponto. Assim. A gente tava numa fase muito de consumir isso. Então, quando entra o Game of Thrones e a magia vai sendo lentamente reintroduzida, também uma reintrodução à magia dentro da TV como um todo, assim. Mas, cara, operando numa lógica de
de também a gente ter uma submissão à TV que não existe mais, né? A ritualização de assistir a coisa junto, todo mundo sentar no domingo pra assistir. É um evento, não é, um mais evento, exato. Uma obra de arte a se relacionar. O evento até agora ele é meio dissipado, né? Porque sai o episódio na meia-noite, ele passa na HBO, mas ele também é liberado no streaming, então não existe mais um tempo exato, não existe mais um real time absurdo. Pô, Sim. cara, assistir Game of Thrones com o Twitter nos anos 10 era um evento, porque era uma fábrica de piadas e memes. Você tava num sofá com mais 1 milhão de pessoas. Não, nem acabava o episódio, já tinha todos os memes prontos. A galera já fazia enquanto acontecia a parada, sabe? Era uma disputa de quem irritava antes do episódio acabar. Exato, era bizarro. Exato. E era sempre tipo um tweet frenético, olhando e tweetando, consumindo, assim. E isso é uma coisa muito interessante porque eu acho que também, se a gente parar pra pensar, já tem um certo aceleracionismo nisso, né, no consumo de mídia, assim. Já tem as evidências de que a gente vai pra um lugar diferente quando a gente tá assistindo uma série que a gente tão vorazmente que é conteúdo paralelo sobre, né? A gente nunca tá só assistindo. Tipo, tem gente que só assistia, mas esse nível de produção de conteúdo... Porque a gente falava muito tem a teoria da convergência, né? Que é essa ideia de que não só convergência midiática, como a noção do second screen, né? A entrada do second screen, que é o telefone, né? Então, a partir dos anos 10, você tem um momento onde todo mundo assiste coisas com o celular, na TV. Então, Big Brother, a Copa do Mundo, Game of Thrones. E aí você tem esses fenômenos de mídia que acontecem, onde a história e a experiência é complementada, e você cria com isso inteligência coletiva, né? Sim. Que não só é o Reddit, como também esse eterno pensamento de, cara, nenhum detalhe vai escapar de você. Mas não é de você. É porque tem milhões de pessoas vendo e falando. O próprio Oscar representa muito isso, que as pessoas botam na TV a transmissão e abrem no aplicativo a transmissão secundária, sabe? Que é, sei lá, o crítico que ela gosta comentando, o jornalista e tal. São 2 transmissões paralelas que a pessoa tá consumindo as 2 pra não perder nada. Exato. E sempre scrollando e opinando e pensando. O que eu acho também, em retrospecto, cria uma situação onde a gente não... Por exemplo, um evento ao vivo como a gente não tem mais margem pra imperfeição das coisas... Porque a gente tá sempre comentando elas. Então também tem uma exigência muito grande em cima desse... Que era muito suprida em Game of Thrones. Isso que é insano. Tinha milhões de pessoas no mundo inteiro que estavam absolutamente embaixo da casa. O Red Wedding, os eventos de Game of Thrones, eles funcionavam na TV pra todo mundo, né? Existia uma qualidade que estava acima de milhões de pessoas e que era reconhecida por essas milhões de pessoas. Eu acho que cada vez mais existe um desinteresse nessa percepção de qualidade, assim. Que eu acho que também entra... nessa crise criativa que a gente vive, que eu não sei nem mais se o termo é crise criativa, acho que é mais uma transição de mercado para uma não criatividade, mas a comoditização da criatividade. Eu acho até que passa pela crise criativa. A gente estava até falando lá fora que as batalhas de Game of Thrones eram muito bem filmadas, geralmente, não todas, né, mas a maioria era muito bem filmada e as de Casa do Dragão são horríveis. Aí você pega, por exemplo, tem um episódio que acho que é Espólios de Guerra, de Game of Thrones, que é o episódio que o exército da Daenerys encontra o exército da Cersei, e é foda porque você vê tem coisa em jogo pra todo mundo ali. Então você vê a cena de várias perspectivas diferentes e todas você fica preocupado com o que vai acontecer, quem vai morrer, quem não vai morrer, e você vê a escala das coisas, tipo, um dragão passa e limpa, assim, não, e a primeira vez que a gente vê o dragão na guerra, né? É a primeira guerra em Westeros. É uma puta cena foda. Aí no final o Jaime pega uma lança e vai na direção do dragão. Caralho, que porra é isso que vai acontecer? Tipo, toda hora tem uma coisa foda acontecendo e muito bem filmado. Porque você se preocupa o tempo todo porque eles conseguem botar todos os pontos de vista. Tem o Tyrion olhando de longe, tem o Jaime na guerra. Tem o Bronn, que é o cara que tá tentando ajudar, que ele é o pica da porrada. E tem a Daenerys. Então, tipo, tá tudo acontecendo e você consegue entender tudo, mas você se preocupa com tudo ao mesmo tempo. Aí você vai ver essa cena do último episódio, que, tipo, eu gostei do episódio. Mas é horrível. Porque, tipo, não tem geografia. Você não tem um momento que você mostra a escala do dragão frente ao exército, sabe? Parece que é separado. Os dragões aqui são os bonequinhos, que nem você falou, são caças, dando tiro um pro outro, piu-piu. E os caras embaixo, tipo, tá, o dragão tá lutando. Foda-se. Não, e você também tem essa coisa de, por exemplo, nessa Batalha dos Dragões, no primeiro, por você ter o dragão sobrevoando, quando você tem o Jaime contra a Daenerys... Por você ter as 2 perspectivas com alguma coisa pra fazer, você entende pra onde você tem que ir, pra onde você tem que fugir, como você pode atacar, e as 2 coisas têm muito peso. Nesse, quando você vai pras pessoas de chão, você não se importa com ninguém tá no chão. Então os caras atacam, aí sai um dragão, eles voltam, aí sai o dragão, eles atacam, aí eles voltam. E fica uma coisa meio vai, não vai. Aí o dragão da mulher cai, e por sorte ele cai na barreira do castelo, derruba o castelo. Agora vamos entrar na parada. E é uma coisa muito... Tudo acontece por uma grande conveniência, tudo muito conveniente, assim, sim, né? Sim. E eu acho que eu tenho medo disso também significar um momento onde essa conveniência de fatores para que você tenha uma narrativa avançada importe muito mais do que você
contar histórias que têm cadência e uma construção justificada, justamente porque não só nossa cabeça é cada vez mais fragmentada, como o nosso consumo de narrativa, né? Sei lá, pega o Big Brother, por exemplo, Chico Barney falou uma coisa incrível do Big Brother há uns 2 anos atrás, que é que o consumo do Big Brother hoje ele é todo fragmentado, né? Então você não tem... Assim como, sei lá, consumo de informação, cara. Assim como você não se informa na TV e no jornal e tem um pilar concreto de informação, o consumo do Big Brother ele é fracionado pelo seu Zap, pelo grupo do Telegram, pelo Twitter. Às vezes você liga, às vezes você não liga, alguém fala alguma coisa. Então, existe uma alimentação daquele evento midiático que acontece de formas diferentes. E eu sinto que essa velocidade nos eventos das coisas também servem para continuar alimentando esse processo. Porque eu acho que não seria mais possível construir Game of Thrones hoje em dia da forma que se construiu, com a paciência, com a cadência, com o tempo, porque você não teria nenhum volume de gente interessada. Então acho que Game of Thrones também ele cresce, né? Isso é uma coisa que a gente esquece de falar. Game of Thrones deixa de ser uma série e vira um evento. Mas ele vira um evento, ele vai virar um evento na 3ª, na 4ª temporada, né? Então ele vai fazendo isso aqui. Eu acho que é quando o Jon Snow morre. Que aí tem esse intervalo e a série volta outra parada depois. É outra parada quando volta. E eu não acho nem que fica uma merda ali. Eu acho que fica uma merda mesmo na última temporada. Acho que ela vai decaindo. Mas ela tem grandes momentos ainda. Tem a Batalha dos Bastardos. É antes ou depois da Batalha dos Bastardos? É depois. É depois, né? Ele já é ressuscitado e ele vai enfrentar o Ramsay Bolton. Isso. Aí tem a Batalha dos Bastardos, tem... Acho que o Ataque do Dragão é depois também, ou é logo antes. Mas tem momentos ainda onde tudo que foi construído antes pesa. Porque são anos acompanhando aqueles personagens também. Você não consegue fazer isso na TV. Assim como, sei lá, o auge de qualquer série acaba sendo a 3ª, 4ª temporada, porque, cara, aquilo ali já tá inflado, já tá carregado de significado. E eu acho que nesse momento atual você não tem mais tempo hábil e talvez nem interesse de uma audiência pra fazer isso. Salvo talvez por The Bear, que ainda já apresenta uma coisa diferente, porque são menos episódios de 30 minutos, né? Não são episódios de 1 hora. Então, assim, eu acho que existe esse lugar na TV. E também o The Bear entende que, apesar de ser um fenômeno grande, ele não tá tentando ser um Game of Thrones, assim. Ele não tá tentando ser um evento midiático, né? Parece que é uma série que ela entende muito bem o lugar dela, assim, no mercado e na percepção das pessoas, Exato. Sabe? E ela não tenta ser o que ela não é. Exato. Porque eu acho que é um lugar onde as pessoas consomem aquilo com carinho. E acho que em 2010, 2013, muito mais gente conseguia consumir uma coisa de mainstream com carinho. Acho que The Bear nem botaria no mainstream, aqui vamos colocar como um grande produto o Caso Dragão e... Acho que existe essa mudança muito grande de mercado que é, cara, 15 anos atrás você tinha uma retenção carinhosa, afetiva e de atenção de um público muito maior. E hoje em dia esse público está muito mais fracionado. E ele vai consumir isso muito mais fracionado. E ele não vai ter a disciplina de se importar com aquela profundidade nas coisas. Porque era uma novela global, né? Eu acho que não existe mais a capacidade de você fazer isso. E aí, eu não gosto muito desse argumento também, no sentido de que ele justifica a Casa do Dragão, não sei o que é, mas eu acho que ele só responde um cenário meio deprimente que a gente atravessa, né? Eu não acho que justifica no sentido de que, então é melhor ter do que não ter. Eu acho que era melhor não ter. Mas aí... É uma coisa que a gente sempre fala por aqui, né, cara? Toda essa velocidade que a gente está inserido e que cria essa dinâmica onde a gente assiste para além da coisa, mas também as coisas em volta, não tornam o produto ruim, né? O Casa do Dragão não é ruim por conta disso, mas o contexto cria produção, né? Sim. Então essa que é a parada. O produto ele é feito num contexto. E o motivo da coisa ser como é esse contexto também. Com certeza, a gente percebe muito em Game of Thrones como a série vai mudando de acordo com a recepção do público de alguns acontecimentos, sabe? Exato. Tipo, a introdução de personagens, a diminuição do espaço de outros. Isso acontece em todas as séries. Tipo, The Boys começa, o Rio é o protagonista. Só que é um personagem muito fraco. Hoje ele é um coadjuvante minúsculo na série e o protagonista é o Billy the Butcher mesmo. Sim. E tem muito isso na série que não tem no cinema tanto, só em uma franquia, né? Tipo, opa, puxei o fio aqui embaixo. Que a obra é alterada no caminho por causa da recepção do público. Isso é péssimo, porque onde é que entra o papel do criador da série, assim, sabe? Cadê o artista? E o papel até de brincar com a recepção do público. Você construir um personagem que durante 3 anos não vai ser tão gostado assim. E eventualmente você construir uma jornada para esse personagem que traga ele de volta para os braços da audiência. Você não consegue mais manipular a expectativa porque você não tem mais um grupo de pessoas que senta e presta atenção. Você tem, mas em volumes muito menores, né? E aí a gente vê isso também no cinema, a gente vê isso na indústria musical. Em qualquer indústria cultural você consegue ver esse fenômeno de, cara, essa dissipação de significado, de carga, de interessância, de nuance, de absolutamente qualquer coisa que é para todo mundo. Qualquer coisa que é para um grandíssimo público, assim. Você vê esse fenômeno de uma perda significativa de volume, né, cara? De volume, assim. Tudo parece muito transparente, muito etéreo, né? Assim, parece que a gente produz fantasmas de coisas e não as coisas em si hoje em dia. Eu sei que você já conhece a Fílmica, mas uma coisa que talvez você não saiba
é da promoção que eles estão agora para o seu passe anual. Por apenas R$ 84,00 via Pix, você tem acesso a um catálogo diverso e uma curadoria maravilhosa. Porque se tem uma coisa que eu sempre digo pra vocês que é diferencial num serviço streaming, é a curadoria. Não só te apresentar filmes, mas te fazer conhecê-los. E o catálogo da Filmica conta com diversos filmes como Bom Trabalho, da Claire Denis, Creepy, de Kiyoshi Kurosawa, Mephisto, Espírito da Colmeia e Funeral das Rosas. Vale lembrar que a Filmica agora está com uma interface nova para web e apps, disponíveis para Android, iPhone, Android TV, Apple TV, Chromecast, Fire TV e nas próximas semanas chegará também para LG e Samsung. O link para assinar o passe anual da Filmica está aqui na descrição do vídeo. Faça parte, eu tenho certeza que você não vai se arrepender.